pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Eu sou Isco e hoje eu dou continuidade à minha série de matérias com o nosso quadro Capoeira Eleições 2024. E nossa entrevistada de hoje é a nossa candidata Tâmara Azevedo. E você que está aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueça de seguir a nossa página aqui no Instagram. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, assinar ali o sino da notificação para cada novo conteúdo produzido por nós, você seja notificado com exclusividade. Esse pedido eu nunca vou deixar de fazer para vocês. Se inscreva na nossa página, curta os nossos vídeos, deixe o seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Você compartilhando, outros capoeiristas vão ver esse vídeo, vão poder acompanhar, vão poder conhecer o nosso trabalho. Então, nos ajude se inscrevendo, curtindo, compartilhando, para que o YouTube entenda que nossos vídeos são relevantes. Dito isso, eu estou com Tâmara Azevedo, candidata a vereadora pelo partido PSOL, e ela hoje vai bater um papo com a gente para poder apresentar um pouco dos seus projetos, falar um pouco dela, da sua caminhada política, porque o trabalho do Movimento Popular também é trazer à comunidade da capoeira um conhecimento em relação da política. Querendo ou não, hoje a capoeira está introduzida, sempre esteve e estará envolvida nas políticas públicas. Então, o trabalho do Movimento Popular é trazer também para você esse assunto sobre capoeira que está relacionado também ao capoeirista. Minha querida Tâmara, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite para a gente bater esse papo aqui, para que os eleitores de Salvador possa conhecer um pouco mais da nossa candidata Tâmara, dos projetos, do que a nossa capoeirista Tâmara tem a apresentar para a comunidade da capoeira e para a comunidade de soteropolitana. Desde já, muito obrigado. Se apresente, fale um pouco de você antes de eu fazer minha primeira pergunta. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ah, meu irmão, claro que a gente sempre aceita, né? Quando o Gunga chama, a gente está colada sempre, sempre. Eu sou Tâmara Azevedo, né? Sou uma mulher negra, uma militante desde os 14 anos de idade, né? Pelos direitos humanos, pelos direitos socioeconômicos do nosso povo, que foram abandonados, né? E depois de tanta luta, né, que nós tivemos para construir esse país, não somos reconhecidos, né? E aí eu falo de nós, povo negro, né? Que não só constrói a parte física do país, mas principalmente a sua parte cultural. Então a capoeira, ela é extremamente relevante. Eu sou uma pessoa que comecei a lidar com a capoeira muito cedo na escola, né? Tive esse acesso, mas a luta e a vida, né, fizeram com que eu caminhasse na direção das políticas públicas da capoeira. Então, foi muito desafiador todo esse tempo que eu dediquei da minha vida para a capoeira, né? São mais de 20 anos isso, nessa brincadeira, 20 anos de luta por políticas públicas na defesa da capoeira, lutando contra a creche com FEF, né? Contra essa lógica do Conselho de Educação Física, que quer nos manter numa caixinha, e criando alternativas para a nossa arte, né? Então, acredito que a gente deixou a nossa marca muito forte aí, num período que a gente estava no governo do Estado, dinamizamos e fizemos com que a capoeira fosse reconhecida em vários âmbitos, né? Mas, infelizmente, quando a gente sai, que a gente entrega, passa o bastão, as coisas mudam de figura. Então, eu sou essa lutadora social, né, que dediquei parte da minha vida à luta de inclusão, né, da capoeira, não só nas escolas, mas como forma de ser reconhecida. Então, garantimos a patrimonialização nacional, internacional, mas a partir daí a gente viu, né, que por conta da interrupção, inclusive, dos governos democráticos no Brasil, a nossa luta foi interrompida e é o que a gente quer
agora resgatar isso para garantir os nossos direitos na Câmara Municipal de Salvador, com leis específicas, com fomento, com estímulo à cultura da periferia e, mais do que isso, com estímulo à nossa arte que salva vidas, né? Os mestres de capoeira são, sem dúvida nenhuma, pessoas devotadas a salvar vidas nesse estado, nessa cidade, né, que dá mesmo conta de matar os nossos filhos, as nossas crianças, né, através de suas armas e da sua opressão. A capoeira, ela é, sem dúvida nenhuma, um elemento de transformação social muito forte e precisa dessa representação e precisa de gente séria tratando sobre o assunto. Massa, massa. Pessoal, vocês estão acompanhando nossa live, nossa transmissão ao vivo. Se você quiser fazer sua pergunta, deixe sua pergunta aí no chat. Nós estaremos fazendo sua pergunta. A nossa querida Tâmara estará respondendo. Tâmara, minha primeira pergunta. Provavelmente você vai responder um pouco da pergunta que eu vou lhe fazer. Mas pode ser que você tenha um complemento a mais. Então, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz a todos os candidatos que eu entrevistei, eu também faço a você. E eu abro com ela. Para quê e por que querer ser vereadora pela cidade de Salvador? Bom, Nico, eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é para além das demandas culturais, né, que foram abandonadas na cidade. A gente tem uma Salvador que corre riscos, né, riscos ambientais muito sérios, né, o risco, na verdade, de perdermos a nossa essência cultural, porque é uma cidade que não tem tratado a cultura como deveria tratar, trata o entretenimento, né, para dividir o bolo entre os amigos do prefeito, mas não trata a cultura na sua essência, e isso é um perigo para todos nós. Uma cidade que é campeã de desnutrição infantil, que apenas uma criança a cada 10 está numa creche, né, o que impede, por exemplo, que boa parte das mulheres, já que somos 70%, né, das chefes de família na cidade de Salvador, possam trabalhar para sustentar seus filhos. Então, aí, o resultado é esse altíssimo índice, né, de desnutrição infantil, que afeta todas as nossas crianças dentro das nossas comunidades, nas nossas relações, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu quero ser vereadora também porque a mulher tem um papel, né, ainda muito incipiente na política. Imagine que de 43 vereadores, a gente tem lá 8 vereadoras e que nem todas defendem a pauta feminina. Parte delas, 6 delas, né, pregam pela submissão, por exemplo, e o não desenvolvimento das nossas possibilidades, né, enquanto ser humano. Então, isso é bastante preocupante. A gente precisa chegar lá, Isco, porque nossos jovens estão sendo assassinados. A gente não está tendo direito de ver nossas crianças crescerem, né? Então, o legislador, ele tem um papel fundamental, que não é só legislar, é fiscalizar também o poder público executivo, né, para que a gente não veja o que está acontecendo hoje, fake news suficiente, né, sobre saúde, sobre educação, como se nós tivéssemos as mil maravilhas. Mas não é isso que as pesquisas mostram, né? Todo final de ano aparece lá o mapa da violência e a nossa cidade é recordista. Todo final de ano aparece lá no mapa da violência os índices vergonhosos que a gente vem ostentando. Muito diferente do que a propaganda da prefeitura fala e diz. Então, eu acho que a gente precisa chegar na Câmara, porque nós temos coragem suficiente para tratar essas questões, né? E vergonha na cara e honestidade suficiente para não fazer acordos escusos que colocam a nossa população em risco. Eu acho importante que o povo de Salvador possa perceber a diferença entre nós e os demais candidatos. Na verdade, o que nós trazemos
na história de luta e na trajetória que nós temos para apresentar para a cidade e nas propostas que nós, cuidadosamente, há muitas cabeças e muitas mãos, porque eu aqui sou um elemento, na verdade, de representação de um coletivo bem maior, né, que a gente tem a propor para a cidade. Então, é votar com consciência, é votar na certeza de que você vai ter uma pessoa que vai lhe representar. Porque hoje, a gente tem, lamentavelmente, né, uma política que faz as pessoas desacreditarem da política, né? E faz a gente desacreditar, e o nosso povo desacreditar, exatamente porque quer manter o nosso povo afastado das decisões que vão impactar o seu dia a dia, o seu futuro, né? E a gente tem que esperançar. Eu acho que o verbo é esperançar, e mais do que isso, se mover na direção da garantia dos nossos direitos e se mover na garantia do direito à cidade. Seu Salvin, você é uma militante cultural. Isso é indiscutível. Salvo engano, foi em 2005, você teve um papel muito importante ali na regulamentação, quando houve aquele projeto para que os grupos de capoeira pudessem se regulamentar através do seu CNPJ. Você foi uma das pessoas que... Eu não sei se aquele, o projeto foi seu, se você atuou de frente. Fala um pouquinho para a gente como foi esse desafio ali, se eu salvo engano, foi 2005. Você trazer esse benefício para os grupos de capoeira naquela época. Na verdade, o grande mentor de tudo isso foi o nosso ministro Gilberto Gil, né? Ele que, quando chegou no ministério, quis se movimentar na direção de garantir direitos para os mestres de capoeira, principalmente os mais antigos, né? Então, o ministro, ele, através de seu grupo, né, interno no Ministério da Cultura, sua equipe, eles trouxeram para a gente a ideia dos pontos de cultura, né? Na época era Célio Tourinho, o secretário, e a ideia era que nós fizéssemos esse primeiro trabalho com a capoeira da Bahia, né? Vamos testar os pontos de cultura com a capoeira da Bahia. Inclusive, houveram muitas críticas, né? Principalmente do Sul e Sudeste, que já estão bem acostumados, né, a receber verbas maiores do governo federal, historicamente, né? E naquele momento a gente feitou isso e fizemos acontecer aqui o primeiro edital, né, de pontos de cultura do Brasil, né, para a capoeira da Bahia. E foi uma atividade muito bonita, o lançamento foi espetacular, foi no dia do aniversário da cidade, né, comemoramos o aniversário da cidade com um cortejo belíssimo, né, com mais de 100 grupos de capoeira, com os grandes mestres na Praça Municipal jogando capoeira, e foi uma celebração incrível. Mas o nosso susto aconteceu depois do final de semana, né? Então, o lançamento foi numa sexta-feira, na segunda tinha uma fila enorme na Fundação Gregório de Matos, porque os grupos de capoeira não tinham CNPJ e não estavam prontos para participar daquele edital, daquele instrumento que estava sendo inaugurado ali naquele momento. E nós fizemos de tudo, né, com o apoio do ministro Gilberto Gil, montamos uma equipe para legalização dessas entidades, conseguimos aí garantir cerca de 120 entidades legalizadas formalmente, com ata, com diretoria, com CNPJ, o que deu a elas a possibilidade de ser também os primeiros pontos de cultura do Brasil inteiro, né? Uma experiência memorável que está dando frutos até hoje, isso, em várias cidades, em vários estados brasileiros, mas que infelizmente foi abandonada, né? Tanto pelo governo do estado como pela prefeitura,
nos últimos anos, fazendo com que a gente amargue hoje uma marca de 8 pontos de cultura. É inaceitável. Então, uma das primeiras coisas que a gente quer fazer quando chegar na Câmara é exatamente a Lei Municipal Cultura Viva, que é para garantir recurso para pontos de cultura, principalmente em áreas periféricas, né? E que a partir daí a gente volte a aquecer a cultura no município de Salvador, que está machucada, né? Está passando a fome, né? E bebendo pouca água, né? Essa é a verdade. O prefeito só se preocupa com festas pontuais, né? Eventos para favorecer os amigos deles, né, da indústria de entretenimento, e não está nem aí para a cultura de Salvador. Essa é a verdade. Nós chegamos à triste marca de 8 pontos de cultura no município de Salvador, e isso não pode acontecer. Né? Nós precisamos ter uma lei que regulamente o fomento, né, para essas entidades, para esses grupos culturais, para que eles possam se organizar na comunidade, atendendo a nossa juventude, que está sedenta de oportunidades, né? E mais do que isso, está com tempo ocioso, né? E a gente não pode abrir mão da educação, do conhecimento e da disseminação correta da nossa arte. Então, é uma das primeiras coisas, eu não tenho dúvida, é o primeiro ponto da nossa proposta, é garantir que a cultura periférica volte a pulsar na cidade de Salvador. Tamar, falar que você é uma pessoa preparada, isso aí todo mundo já sabe. Você tem uma longa caminhada trabalhando no governo, você trabalhou na Bahia Pulsa, você foi, salvo engano, secretária de Cultura e Turismo, você conhece os caminhos, você conhece aquele processo burocrático para os grupos chegar a captar o recurso público. Até porque, através desse projeto Capoeira Viva, hoje, muitos dos grupos que conseguem disputar um edital público foi por conta do trabalho que você fez ali em 2005. Porque em 2005 existia pouquíssimos grupos que era regulamentado em questão de documentação. Então, a partir de 2005, ali foi um divisor de águas para que os grupos acordassem, porque o grupo tinha o seu grupo, tinha um nome, mas quando vinha para a esfera burocrática, o grupo não tinha registro. Se quisesse participar de um edital, não podia participar, porque não tinha uma documentação legal. Nós sabemos como é burocrático a gente participar de um edital, a gente escreveu um projeto. Então, 2005 foi um divisor de águas que abriu a visão dos grupos de capoeira para se regulamentar. Então, o que é que nós podemos esperar da Câmara para a capoeira dentro da Câmara de Vereadores? Acho que a primeira coisa mesmo é lutar imediatamente para a criação da Lei Municipal Cultura Viva. É garantir que a gente retome os pontos de cultura como forma de fomentar, né, continuamente a cultura no nosso município. Porque um mestre de capoeira, e você sabe melhor do que eu, né, porque você é uma pessoa que está com a mão no chão, né, que está dentro de sala de aula, que tem alunos, né, você sabe muito, muito mais do que eu, a dificuldade que é para a gente manter uma entidade cultural, a dificuldade que é para a gente garantir ali uma estrutura mínima, né, para que a gente possa estar repassando o nosso conhecimento de forma digna. Então, assim, a capoeira, ela tem uma característica muito importante, né? Que é exatamente ser esse elemento, esse elo, né? Essa arte que vai fundo, garante que a gente mantenha a nossa cultura preservada, né? E mais do que isso, salva vidas como elemento de transformação social fortíssimo.
Então, um mestre de capoeira, ele quando está numa comunidade, ele está exercendo um papel social, não só cultural, mas social também, e precisa ser remunerado por isso, né? Precisa ser remunerado continuamente, porque o trabalho cultural ele não para, ele não se interrompe. Então, a partir desse fomento, né, e dessa reestruturação, eu diria assim, né, da rede cultural, da teia cultural do município de Salvador, nós com certeza vamos conseguir reduzir índices de violência. Isso é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Garantir que nossas crianças estejam protegidas e nossos jovens em círculos de confiança, porque a capoeira é esse lugar de acolhimento, seja para homem, menino, mulher, PCD, LGBT, não interessa. O interessante é você ser humano para estar conosco no jogo da vida, né? Então a capoeira é esse sistema de valores que precisa ser estimulada e garante que nossos meninos possam ter uma nova vida, uma nova perspectiva, novos horizontes, horizontes que inclusive extrapolam a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Então a gente quer muito isso, né? Poder chegar na Câmara para inicialmente tratar imediatamente da criação da lei municipal Cultura Viva e da regulamentação das nossas entidades culturais, reabilitando essas entidades a estarem acessando recursos públicos. Exato. Inclusive, você falou sobre lei municipal aí. Agora nós tivemos a aprovação da Lei Moa do Catendê, que o nosso prefeito ele vetou a aprovação do projeto para instituir o ensino da capoeira nas escolas. E eu, sinceramente, eu como capoeirista, eu acho um fato lamentável, porque o prefeito Bruno Reis, ele fala que já foi capoeirista, que ele gosta da capoeira. Eu não entendo por que ele vetou o projeto. Então, o pessoal à frente aí do nosso querido Jacaré de Alabama, ele vem lutando, vem fazendo vários protestos para que o prefeito reveja essa posição do veto que ele fez ao projeto que já está aprovado em âmbito estadual, para que esse veto possa ser revisto e que a lei possa ser implementada nas escolas municipais. Tem coisas, Isco, que é melhor a gente nem comentar, né? Porque eu acho que a lei, ela quando foi feita, ela precisava de um nível de detalhamento que não foi possível, né? E isso faz com que ela também seja um elemento muito frágil, né? Então, que um prefeito possa chegar e dizer, não vai fazer porque não tem aqui as possibilidades para a gente fazer, né? Então, é muito fácil negar quando você tem uma fragilidade no próprio instrumento legal, né? Mas, independente disso, eu quero dizer para vocês que esse é um fato que não é irrelevante, é muito relevante. Porque a partir do momento que o prefeito da cidade, você tem uma lei aprovada no município, né? E o prefeito da cidade não garante que essa lei ela seja implementada, regulamentada, né? E entre em atividade, aí, Isco, realmente a gente vê o tamanho do problema que nós temos em relação à cultura negra na cidade de Salvador e ao tratamento que o prefeito Bruno Reis dá aos nossos. Então é bom a gente abrir o olho, minha gente, porque entregar de novo a cidade, mais 4 anos a esse indivíduo que está aí, quer dizer sufocar a cultura do município de Salvador, quer dizer dar a ele carta branca para terminar de vender a cidade toda como está sendo vendida, né? E as coisas passando facilmente na Câmara, porque tem lá 33 representantes que viabilizam isso, né? E a gente abrir mão do que é mais precioso para a gente, né? A nossa cidade e a nossa cultura, né? Então eu acho que está na hora da turma acordar,
porque ao tempo que ele vetou a capoeira na escola, antes de terminar o período eleitoral, ele foi lá e inaugurou uma arena da capoeira, né, que não tem cobertura, que as pessoas ficam lá expostas à chuva, a sol, não tem um banheiro, não tem nada, né, que possa garantir ali um mínimo de dignidade ao capoeirista. Então é uma lástima, né, a gente vê a nossa cultura sendo tratada dessa forma e um cara como esse ainda receber um cordão de contramestre de capoeira. Me bate uma garapa, né, isso? E teve essa, pô, eu não tô sabendo dessa, não. Teve muito contramestre de capoeira que quis entrar na roda com ele e não deixaram. E aí ele ia provar se ele era capoeira contramestre mesmo ou não. Eu acompanhei esse projeto de perto, inclusive no dia da assinatura da ordem de serviço, foi lá na Praça da Mãozinha no Comércio. Estava acordado que a construção dessa suposta arena da capoeira iria ser na Praça da Mãozinha. Da noite para o dia, eu vi na rede social que a inauguração ia ser no Mercado Modelo, tanto que ainda questionei do vereador Luiz Carlos, por que não pegar esse dinheiro que seria investido na construção da Arena da Capoeira e investir no fortalecimento e do aparelhamento do Mercado Modelo, da roda do Mercado Modelo. Aí o vereador me disse que não, que ia fortalecer a capoeira e tal. Eu falei, não, mas vereador, o senhor não acha que isso vai causar um esvaziamento mais do mercado do que já está vazio? Ele, não, vai fortalecer, tal. E da noite para o dia, essa arena da capoeira apareceu ali na Praça Caiuru. E no dia que inaugurou, no outro dia já tinha uma ordem de serviço para reformar a praça. E os capoeiristas estavam lá em peso, lá abraçando uma ideia que, na minha opinião, foi extremamente eleitoreira. E os capoeiristas estavam lá. Eu estava conversando com um camarada capoeirista que estava defendendo. Eu falei, não, isso não existe. Isso não existe. Como é que se faz uma arena da capoeira, como você mesmo citou aí? Como é que faz uma arena da capoeira e não tem uma cobertura e não tem um banheiro? Olhe como está a praça, olhe os materiais que vai ser usado, e isso já está precisando reformar. Ah, você foi? Não, não fui. Eu não fui, porque eu não fui favorável a esse projeto. Eu sei que eu estou aqui como entrevistador, mas eu preciso fazer essa crítica. Eu não achei razoável usar da capoeira como essa maneira, haja vista que teve pessoas que disseram que foi benéfico para a capoeira, foi benéfico para a capoeira. Aí se o grupo vai colocar uma roda de capoeira ali, chove, acaba a roda. O grupo de capoeira vai botar uma roda, agora no verão, as pessoas não vão ter condições de ficar naquele sol escaldante. Então eu acho que o dinheiro que foi usado ali na Arena da Capoeira podia ser investido no aparelhamento e no fortalecimento da capoeira do Mercado Modelo. E o que eu também acho interessante, que eu quero pegar também esse gancho dessa fala, Tâmara, que muitos dos capoeiristas estão apoiando o atual prefeito, a sua reeleição. Candidatos capoeiristas que estão candidatos ao cargo base aliada do prefeito da cidade. Então, eu não consigo entender. Em cima dessa pergunta, ou em cima dessa fala, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que sair candidata pelo PSOL? É isso, Isco. Na verdade, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, né? É que tem algo que não tem preço na vida, que se chama liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para se posicionar, liberdade para dar os passos necessários na direção da garantia dos direitos da nossa população. Por isso, pessoal, né? O que a gente está vendo é uma política muito esgarçada, né? Muito tensionada entre dois lados opostos, ou se dizem opostos, né? Similares em muitos momentos, é bem verdade, e é preciso nascer o novo, né? E o novo, para mim, é o Partido Socialismo e Liberdade, né? É a possibilidade da gente fazer uma política limpa, verdadeira,
falar dos problemas da cidade, sermos pedagógicos, porque fazer uma campanha olho no olho, conversando com as pessoas, trocando ideias, refletindo junto, faz com que essas pessoas se sintam pertencentes a esse universo, coisa que eles não querem, né? Eles querem o nosso povo distante da política, eles querem matar o nosso povo de fome para quando chegar nessa época agora, dar lá R$ 100 e comprar o voto. Isso é vergonhoso, isso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Só existe aqui, sem contar na utilização e o aparelhamento da máquina pública. É escandaloso o que o prefeito de Salvador está fazendo nos bairros. O povo passa anos numa fila para conseguir um atendimento. Quando chega na véspera da eleição, ele bota não sei quantas vans, saúde nos bairros. Em cada lugar desse, quem distribui a ficha é a assessoria do candidato. Isso não existe. Isso é o meu dinheiro, é o seu dinheiro sendo usado indevidamente por essas pessoas. A cidade precisa reagir, né? E eu tenho dito com todas as letras, vocês querem que a gente continue nessa situação? Não. Ninguém quer continuar na situação que está, porque na cidade não tem emprego, né? Apenas 29% das pessoas têm carteira assinada em Salvador, os outros 71% ou são desempregados ou desalentados, ou vivem de empreendedorismo, né? Empreendendo 1000 possibilidades para poder se manter vivo. E não há um programa voltado para essas pessoas, não há. Eles querem sugar o nosso sangue até a última gota, sugar o que a cidade tem de melhor até a última gota, vender até o último terreno público dessa cidade para privatizar absolutamente tudo. E eles dividem vergonhosamente, sem a menor vergonha na cara, né, entre si. É escândalo estourando, porque Bruno Reis liberou um terreno gigantesco no Corredor da Vitória, praticamente de graça para o amigo dele, Antônio Carlos Magalhães Neto, o tal do Netinho. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é patrimônio público, isso é patrimônio meu, seu, de todos nós. Não pode ser tratado como um jogo qualquer, entendeu? Como algo particular. O negro de Salvador. O negro de Salvador? Na última eleição não se declarou negro? O negro de Salvador. Rapaz, ainda tem isso. Ainda tem isso. E aí, eu vou e volto, né? O outro foi lá e disse que era negão. Depois se arrependeu, perdeu a eleição, teve uma resposta nas urnas que fez com que ele desaparecesse. Agora, esse que está aí, que é pardo, está em crise identitária, né? Se declarou branco, para não correr o mesmo risco que o outro, mas não deve ter espelho dentro de casa. Então, esse pessoal não está nem aí, nem para o que eles são, que dirá para o que Salvador é e para o que a população de Salvador está pensando, né? Essa é a verdade. Agora, Tama, o estado da Bahia, a nossa Bahia, ela é interessante. Perceba que o estado da Bahia, ela tem um declínio mais progressista. E a cidade de Salvador, ela tem um declínio mais para a direita. Perceba que essa hegemonia carlista aqui em Salvador, ela já perdura por muitos anos. Quando você sobe aos interiores da Bahia, a grande parte da população baiana, ela já tem mais um comportamento progressista. Inclusive, eu estava vendo um artigo de um cientista político falando que a Bahia é o único estado que surpreende todas as expectativas, tendo a capital da Bahia, Salvador, mais voltada para a direita e o estado voltado para a esquerda. Então, o baiano ele consegue caminhar nas duas entrelinhas, esquerda e direita, sabendo que a nossa atual prefeitura já vem aí o quê? São 16 anos. 16 anos de governo de direita,
e nós estamos caminhando já para 26 anos de um governo de Estado de esquerda. Então, a Bahia também surpreende nesse aspecto. Pois é, menino, a Bahia surpreende nesse aspecto, mas eu entendo o motivo do interior garantir o governo do Estado, é que o interior ele era absolutamente abandonado, né? E atualmente existem políticas públicas que se espraiam pelo interior do Estado. Então as pessoas não querem correr mais o risco, né, de não conseguir sair de uma cidade para outra porque a BR está toda esburacada. Nós já passamos por esse momento. No momento do carlismo era assim, né? De não ter um atendimento na sua própria cidade, de não ter uma agência bancária, né? Então, ainda bem, o interior da Bahia tem se desenvolvido a contento, né? Óbvio que existem, botando a lupa, né, de perto, questões também que são questões ambientais, questões de educação, perpassam por outras questões, mas que objetivamente melhorou muito, né, do carlismo até agora, né? Porque eu me lembro que na época de Antônio Carlos Magalhães as pessoas não viajavam para o interior porque as estradas eram absurdas ou não existiam, né? E isso é importante que seja dito, que para além de estradas foram construídos aeroportos, muito acesso, então assim mudou a história da Bahia, né? A história da Bahia realmente mudou a partir dos governos petistas, né? Mas Salvador sempre foi uma capital da resistência, né? Salvador, ela tem um comportamento que talvez ela queira ver mesmo pessoas antagônicas, né, nessa relação de poder, porque a gente sabe que durante o período do regime militar, Salvador era a capital da resistência, era a capital da esquerda, era a capital do pensamento livre, né, da luta por direitos. Nós sempre fomos vanguardistas nesse sentido. O que eu acho que acontece agora é isso. Talvez não seja nenhuma predileção política, seja muito mais, tem muito mais a ver com a fake news produzida pela prefeitura. Eu tenho dito isso todo santo dia. O prefeito quer vender, por exemplo, uma cidade acessível. É mentira. Todo mundo que usa ônibus sabe que Salvador está com um serviço cada dia pior. Quer vender a cidade como a capital da cultura. É mentira. O que ele faz é entretenimento. É festa para a cidade, mas é festa principalmente para o turista, né? E divide esse bolo lá com os amigos dele, né? Ele fala da questão da saúde, não, ele corre da questão da saúde e diz que a culpa não é dele. A culpa é de todo mundo, isso. É do Ministério Público, é do governo do Estado, é do governo federal, mas não é de Bruno Reis, né? E a nossa capital continua ostentando os piores índices em todas as áreas e descendo ladeira abaixo, né? E isso ele não vai mostrar. Ele vai mostrar justamente o contrário, né? Ele não vai mostrar, por exemplo, que ele demitiu 300 auxiliares de disciplina para as crianças autistas, né? E não repôs isso, obrigando as mães a terem que ir para a sala de aula sem nenhum tipo de apoio, sabe? E dentre outras tantas coisas, que esse cara mente que não sente e ainda bota a culpa nos outros. A despeito disso, olha como está o Pelourinho na questão cultural. Hoje não tem mais cultura no Pelourinho. Cadê aquele Pelourinho que dia de sexta-feira, dia de hoje, terça-feira, o Pelourinho estava repleto de gente? Cadê a cultura? Onde está a cultura do Pelourinho? Que ninguém vê mais. Pois é, isso com o empobrecimento da cidade também, com a falta de política, né, cultural. Essa é a verdade. Falta de política cultural. Incapazes de fazer uma ação de disseminação e garantia, né, de direitos culturais para a cidade. O Pelourinho, há muito tempo, ele vem sendo gerenciado numa lógica policialesca, né? Então, meia-noite,
tem que acabar tudo. Por quê? Porque a polícia militar vai se recolher e todo mundo tem que se recolher junto com a polícia militar. Né? Isso não dá, gente. Não tem cabimento. Tu vai matando os empreendimentos, vai matando as possibilidades, né, de você fazer ali, girar a noite. O Pelourinho hoje estava vazio. Vazio, não tinha ninguém na Terça da Bênção. Não existe mais Terça da Bênção. Essa é a verdade. Né? Largado às moscas, com lixo, sujo, sem iluminação. É dessa forma que está sendo tratado o patrimônio histórico dessa cidade, que é patrimônio histórico do Brasil. Né? E aí não dá para a gente olhar uma coisa como essa e não se posicionar. As pessoas que vivem no Pelourinho, que vivem de vender sua cerveja, seu churrasquinho, né, suas guloseimas, estão agonizando. Estão agonizando. Se não é o turismo durante o dia, né, fazendo a economia girar um pouco, eu não sei o que seria mais o Pelourinho. Porque a cultura, ela foi, retirada daquele lugar. Né? A força, né? Deixando que a cultura morresse a pão e água ali. Né? Eu acho isso tudo um absurdo muito grande e acho que a cidade precisa exigir, né, dos governantes que essa situação não perdure mais. Né, que o Pelourinho volte a ser esse grande centro de confluência cultural da cidade de Salvador. E as terças-feiras ali, ainda quem resiste com o seu show ali é Jerônimo, ali na escadaria da igreja. Jerônimo ainda resiste. Eu acredito que Jerônimo é um dos últimos que ainda se apresenta às terças-feiras. Eu acho que é em 15h15, às terças-feiras da benção ali. É um dos últimos. Inclusive, eu não sei se você conhece Menelau Sete, um artista plástico e pintor do Pelourinho. Conheço sim. Estava conversando com o Menelau. Sempre quando eu vejo ele, eu brinco com ele. Menelau Sete, o homem que pinta a Bahia para o mundo. Eu sempre brinco com ele assim. Estava conversando com o Menelau, ele disse, Isco, para eu vender um quadro à noite, é texto de milagre. Então, se eu quiser vender uma das minhas peças aqui, uma das minhas obras, eu tenho que ralar aqui durante o dia, porque à noite não tem contingente de pessoas, não tem turista para eu apresentar minha arte. Então, o Pelourinho à noite, ele não existe mais. Então, essa é a realidade do setor cultural do Pelourinho. Então, eu sou de uma época... Da cidade inteira, Isco, da cidade inteira, o prefeito só quer fazer festa para os amigos. É algo inacreditável, é da cidade inteira. A cidade que pulsava cultura não existe mais. Músicos virando vendedor de cachorro-quente, vai ser técnico de som, vai ser luthier, vai ser qualquer coisa, menos exercer sua função principal, que é ser músico, que é ser artista, porque a cidade não está garantindo que a cultura possa respirar. Eles estão sufocando a nossa cultura. Tâmara, vamos falar um pouquinho da sua candidatura, como é que ela está sendo. Inclusive, você teve um resultado muito positivo na última eleição, que você saiu candidata a senadora. Você teve 120 mil votos. E aí você esperava que você ia ter esse resultado nas últimas eleições? Bom, a gente entrou com muita coragem, né? Para um primeiro momento, eu diria assim, porque nunca houve na história da Bahia uma candidata, uma mulher negra candidata ao Senado, né? Então eu chego para inaugurar esse momento, acho que nós fizemos a nossa parte, lutamos o que deveríamos, né? E mais do que isso, demarcamos o espaço da população no debate ao Senado. Isso foi muito importante, isso fez com que a gente chegasse aí, como você disse, a marca de 120 mil votos no estado da Bahia e 60 mil votos, né, desses 120 mil votos, 60 mil votos na cidade de Salvador. O que para a gente é motivo de muito orgulho, Isco, porque
A gente sabe que nós fizemos uma campanha sem recurso, com muita dificuldade, né? Fortalecendo bandeiras de luta que estavam sendo colocadas assim de lado, né? Ser a única candidata de esquerda me deu a possibilidade de avançar no sentido de garantir que os movimentos sociais fossem ouvidos, de amplificar a voz do nosso povo. Então, eu acho que a gente cumpriu um papel muito bacana na eleição passada. E essa eleição, essa luta agora da candidatura, né, e que a gente espera chegar no domingo, no final do dia, com a vitória, ela é resultado exatamente dessa caminhada de muitos anos de militância, né, e da eleição de 2022, que me deu a possibilidade e a responsabilidade com o nosso eleitorado de ir à luta, continuar me mantendo na luta, né, para que a gente possa fortalecer a voz do nosso povo. Então, é um chamado, na verdade, né? Foi um chamado que foi feito e eu estou aqui atendendo a esse chamado para que a gente possa realmente fazer um excelente trabalho na Câmara Municipal, na defesa da população, do povo negro, das mulheres, da nossa capoeira, da nossa cultura, né, dos LGBTs e tantos outros segmentos, né, que são esquecidos socialmente, né, e que precisam de atenção para que a cidade seja tratada como um todo e não apenas uma parte. Pelo Partido Social Liberal, você precisa de quantos votos para ser eleita vereadora nessa legislatura? Socialismo e liberdade. Socialismo e partido, socialismo e liberdade. Desculpa, PSOL. 6.000 votos. 6.000 votos é um bom quantitativo para a gente chegar lá com força, né, e garantindo todos os nossos compromissos sociais. Né? A gente está na luta por justiça social, isso não é uma luta fácil não, viu? É uma luta árdua e a gente promete, né, ter aí 4 anos de um mandato muito ativo na Câmara, convidando a sociedade para tomar conta do seu futuro junto conosco, né? Então, queremos muita participação social, muita participação política, para que o povo tome a rédea do seu destino e não deixe que as coisas aconteçam à sua revelia, como vem acontecendo nos últimos anos aqui em Salvador. Então quer dizer que do total de votos que você teve na eleição passada, você tendo 5%, você já está eleita. Aqui em Salvador, você só precisa de 10% do total de votos que você teve aqui, você já está eleita. Isso, mas não é fácil não, viu? A eleição de prefeito ou de vereador, um vereador por rua, né? E muita gente que, inclusive, não leva muito a sério, né, esse desafio, né? Muita gente com muito dinheiro, homens brancos com rios de dinheiro derramando e comprando voto na cidade. Então, a gente vai continuar lutando até o último momento, Isco. Sabe? Até aquele momento do voto, a gente tem que estar ali pedindo, conscientizando, chamando a turma, dizendo estamos aqui, queremos transformar, né? Nós queremos um novo momento para a nossa população. E isso vale muito, e vale tudo, porque quando a gente chega, e não chega só, chega com uma turma boa nos ajudando, vai fazer toda a diferença na hora de aprovar os nossos projetos e fiscalizar esse município. É claro, Tâmara, que você não vai contar vitoriamente do tempo, né? Mas se você teve 60.000 votos só aqui em Salvador, tipo, 60.000 pessoas que acreditaram no seu projeto, 60.000 pessoas que acreditaram em você, você tendo só 10% dessas pessoas que acreditaram em você e depositar confiança de novo, você está eleito. Então você, assim como os outros candidatos capoeiristas que estão nessa disputa, você está disputando o título da primeira capoeirista eleita a um cargo público em Salvador.
Aí eu te pergunto, você sendo eleita, como é que vai ser essa sensação de você ser a primeira capoeirista dentro da Câmara de Vereadores de Salvador? Rapaz, vai ser muito bom, viu? Porque eu acho que as pessoas, os legisladores, os gestores públicos precisam entender um pouquinho mais, Isco, do que é a capoeira, sabe? Eu acho que eles não têm noção. Eu acho que eles ainda são o estilo dos feitores, né, de 500, de 400 anos atrás, que ainda acham que a gente está brincando, sabe? Eu acho que eles vão aprender muito conosco, porque a capoeira ela vai além do jogo do corpo, ela é um jogo da vida, ela é um sistema de valores, ela vem para agregar, fortalecer esse povo preto que foi relegado tanto tempo na nossa história, né, que construiu esse país, mas não teve seu papel reconhecido. Então, eu acho que a função da gente vai ser gingar muito entre eles, para que eles possam entender um pouco mais da importância da capoeira e dê à capoeira o seu devido reconhecimento. Então, a nossa bandeira está hasteada e não vai ser baixada, né? Nós queremos respeito e reconhecimento para a nossa arte, genuinamente baiana, né? Fortemente representada em Salvador, que é essa meca da capoeira do mundo, e que precisa reconduzir a nossa arte ao papel que ela de verdade tem, que é esse elemento de transformação social, econômico, né, tão forte, e essa pedra fundamental da cultura negra, não só no nosso estado, né, mas no nosso país também. Então, é preciso dar a César o que é de César, é preciso reconhecer o papel heróico desses mestres de capoeira, e mais do que isso, é preciso fazer com que o município de Salvador invista na capoeira, porque nós já estamos cansados, né, de permanecer esquecidos, não só na história desse país, mas na história dessa cidade. Exatamente. Eu acho que a capoeira ela vem sofrendo até hoje, até porque você viu, você presenciou que nós vivemos há poucos instantes, né? Eu não posso ser claro aqui nessa live por conta da questão do sigilo, né? Infelizmente eu não posso dizer por conta das consequências posteriores, mas você viu que a gente passou lá naquele ambiente onde nós estávamos. Então, a capoeira sempre é essa coisa, esse sofrimento. Quando é para capoeira, esse sofrimento, essa humilhação. Agora mesmo, recentemente vimos o que os mestres de capoeira têm passado no forte da capoeira pela atual administração. Quando é uma coisa para capoeira, é uma luta, é um pisar, tal. Não pode, a capoeira. Eu até me esqueci de quem foi essa fala, muito bem colocada. A capoeira tem muito para mostrar para o Brasil, a capoeira tem muito para mostrar para Salvador, mas o Brasil e Salvador não tem praticamente nada para mostrar para a capoeira. Então a gente precisa, Tâmara, de pessoas como você, qualificadas. Nós precisamos, não é dizer que eu, através da minha fala, estou fazendo um favoritismo. Não. A intenção, eu quero que você seja eleita vereadora de Salvador, eu quero que o mestre Reinaldo, que é candidato, seja eleito vereador de Salvador, eu quero que o mestre Maguila seja eleito vereador de Salvador, eu quero que a professora Friuili seja eleita, eu quero que o mestre Nildo lá em Lagoinha seja eleito, o mestre Bendengó em Santa Amaro, o nosso contramestre Sem Terra, que também está saindo pelo PSOL lá em Ilhéus, e outras figuras ao redor do estado da Bahia e ao redor do Brasil que estão saindo candidatos pelas suas cidades, sejam eleitos para que os mesmos lutem para que a nossa capoeira ela tenha um valor merecido, respeito devido. Então você, capoeirista aí que está assistindo essa live, ou que posteriormente vai assistir essa live,
Vamos colocar um dos nossos lá dentro, ou até mesmo todos que estão candidatos lá dentro. Eu sei que existe muita gente dentro da capoeira de Salvador, Tâmara. Nós podemos eleger 2, 3, 4 que estão candidatos aí para poder nos representar. Tem figuras aí que têm feito pela capoeira. Eu citei, eu não tenho problema nenhum de citar o nome do vereador Luiz Carlos. Não é capoeirista, mas faz pela capoeira. Mas o que nós queremos é que o Luiz Carlos continue fazendo, mas que tenha você, Tâmara, lá para fazer. Nós queremos que outros candidatos, os que estão candidatos à reeleição, façam pela capoeira, mas tenha os outros candidatos capoeiristas lá dentro. Uhum. Porque você entende a nossa dor, você sabe falar a nossa língua na pele, porque você vive o ritual da roda, você sabe o que é o tocar do Angola, a ladainha cantada, o coro respondido, a palma sendo batida, você sabe o que é isso. Nós precisamos quebrar esse paradigma de deixar de dizer assim, capoeirista não vota capoeirista porque tem essa máxima de dizer que se Tâmara foi eleita vereadora é porque quer ficar rica, é porque quer roubar, não vou votar nela não, eu vou votar no candidato X, no candidato Y, que não é capoeirista. Gente, nós precisamos parar com essa máxima. Se o povo evangélico tem os seus representantes lá dentro da Câmara, tem os seus representantes dentro da Assembleia Legislativa, o povo de Santo também tem os seus representantes, outras entidades têm os seus representantes. Por que, Tâmara, a capoeira não pode ter um capoeirista dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado? É isso que eu não entendo. Tá faltando essa unidade, né, isso? Porque a capoeira ela não é separada da sociedade, né? Os males que acometem a sociedade acabam acometendo também a capoeira. E essa falta de esperança, esse lugar que está aí colocado para o nosso povo, né, de enganação, né, de traição. Então você vota num cara num dia, depois vai bater na porta dele, ele nem te atende. Né? Isso faz com que nosso pessoal fique desesperançoso. Mas é importante, gente, que a gente tenha aí uma representação real, que dialogue de maneira muito transparente com o que somos. A gente não precisa fingir nada para ninguém. Né? Nós não estamos aqui contando uma história da carochinha ou chegando, né, de balão e caindo aqui, não é isso. Né? A gente tem uma história na nossa arte, tem uma história na nossa luta, tem uma história de luta pela preservação, por criação de oportunidades, por legalização dos nossos atos, né? Enfim, nós temos uma história que nos confere hoje poder pedir a você que está nos ouvindo esse voto, né? E dizer que nós vamos continuar nessa mesma batida, porque nós precisamos garantir os nossos direitos, né? E uma representação política, ela tem que se preocupar principalmente com as pessoas que elegeram ela e os segmentos que elegeram ela. Portanto, a cultura negra, a capoeira, são elementos fundamentais para que a gente possa chegar na Câmara, né, e possa fazer a luta necessária para que nossos direitos sejam garantidos. E aí, Tâmara, como é que está essa campanha aí, muito cansativa? Como é que está a adesão nas comunidades, o povo? Como é que você pode fazer eu sei que nós estamos aí, hoje terça, quarta, quinta, sexta, estamos há 5 dias das eleições. Como é que estão as expectativas? Como foi essa jornada até aqui? Como é que você pode fazer uma breve avaliação dessa sua candidatura? Bom, Isco, você sabe que eu sou muito verdadeira, né? Eu acho que desde a campanha do Senado, eu não consegui parar, né? Eu acho que a gente permanece fazendo a nossa parte,
né? Mesmo depois do resultado da eleição do Senado, eu passei 2 meses visitando todas as nossas bases. Eu sempre digo que sorte essa minha, porque eu tomava café na casa de um, almoçava na casa do outro, jantava na entidade do outro, para agradecer cada um desses votos, né? Então, a gente continuou firme na luta. Então, para a gente agora esperar, né, que colher o fruto de tudo que foi semeado durante uma vida, né? E espero que o povo de Salvador possa reconhecer, né, essa luta que não foi pequena e é desde sempre, e que possa mais uma vez garantir, né? Garantir não, mas empenhar seu voto acreditando que está fazendo a coisa certa e que nós precisamos dessa representação na Câmara para fazer diferente, né? Porque é necessário que a gente tenha uma Câmara combativa, porque essa Câmara que dá isso, só dizendo amém ao prefeito, não ajuda a cidade, né? É preciso que o Executivo seja fiscalizado realmente, né, para que a gente não veja a nossa cidade se transformar da forma que está se transformando, sem o menor controle e sem a menor gestão. Então, chegar à Câmara, né, como uma capoeirista, vai me conferir também muita ginga para poder lidar com os desafios que estão aí colocados. E para o atual prefeito, Tâmara, está muito cômodo, porque o presidente da Câmara, o nosso Carlos Muniz, do PSDB, é base aliada do prefeito. O prefeito tem uma base aliada muito grande na Câmara, então para ele governar Salvador da maneira que ele quer, como ele entende, para ele é muito cômodo, porque ele praticamente não tem oposição na Câmara de Vereadores. A começar do presidente da Câmara, que é a sua base aliada. Então para ele está muito cômodo. Então, Tâmara chegando na Câmara de Vereador, vai ser uma pedra no sapato de muita gente lá dentro? Não tenho dúvidas, ou melhor, não tenham dúvidas, né? Serei sim, porque tem muita coisa errada, né? Serei porque a cidade está sofrendo, porque os nossos munícipes estão sofrendo. Sofre homem, sofre mulher, sofre idoso, sofre criança, sofre os poucos que trabalham, que 1/3 da cidade que trabalha formalmente, sofre quem está desempregado, sofre quem empreende, mas eles não estão nem aí, eles continuam dizendo que Salvador está tudo cor-de-rosa, e isso não é verdade. Então eu serei sim, desculpa, essa pedra no sapato, para pontuar as necessidades da nossa população. Né? É essa minha função e eu vou saber exercê-la da melhor forma possível. E mais do que isso, vamos garantir que projetos de lei importantes sejam aprovados, tanto na área da cultura, como do turismo, como da alimentação saudável, do empreendedorismo, do serviço público, da valorização do serviço público, né? Que são urgentes para essa cidade e para os cidadãos que aqui moram. Então, a gente chegando lá, a gente vai chegar com muita força para lutar. Então, eu não tenho dúvida não que vai ser uma pedrinha no sapato daquelas, ó, bem chatinha, porque a Prefeitura de Salvador precisa dar resposta à cidade. Não estão dizendo aqui nos comentários também, aqui você não vai ser uma pedra no sapato, você vai ser uma pedreira mesmo. Agora, eu não acredito que essa eleição vai terminar no primeiro turno, não. Eu acho que o nosso povo é inteligente o suficiente para levar essa eleição para o segundo turno, porque a verdade precisa ser dita e a verdade precisa aparecer, hein, Isco? Segundo os institutos de pesquisa, Bruno Reis está com uma aprovação de 76%. Mas a gente tem que lembrar que nas eleições de 2022, a Semineto, os institutos de pesquisa
dava a Semineto eleito no primeiro turno com 78,7% dos votos válidos. Vimos que foi para o segundo turno ele e Jerônimo Rodrigues. Segundo turno, salvo engano, ele estava com 69% dos votos válidos. Quem levou a eleição? Jerônimo Rodrigues. Então, nem sempre os institutos de pesquisas estão corretos. Nós podemos ter uma reviravolta aí, ir para o segundo turno, e aí a gente vê aí que não é o que os institutos de pesquisa têm mostrado aí nas suas avaliações. Não é mesmo. E o que a gente sente na rua não é esse favoritismo absoluto, não. Sabe por quê, Isco? Porque todo mundo pega ônibus, porque todo mundo precisa da saúde pública, porque todo mundo precisa da educação pública, porque a gente precisa dos serviços da prefeitura municipal, precisa da coleta de lixo, e a gente não está vendo isso. Né? Então, entre o mundo real e a propaganda de Bruno Reis, existe um abismo. Então, as pessoas vão se enganar se elas não conseguirem sair da tela da TV para ver a realidade que elas estão vivendo. Né? Então, vamos acordar, gente, vamos observar a nossa realidade. E eu estava vendo, sabe o quê? Estava vendo o último jornal aí da Globo, a apresentadora Renata Lopretti, fazendo uma avaliação sobre a eleição aqui em Salvador. Sabe o que foi que ela disse? Ela disse que o eleitorado em Salvador não percebe que os péssimos índices, né, que a cidade ostenta hoje é responsabilidade do prefeito. Mas está na hora da gente perceber, e ainda está em tempo de perceber. Vamos garantir esse segundo turno, vamos levar essa eleição para o segundo turno, para que a verdade prevaleça, para que a gente possa pôr os pingos nos is, né? Sobre, inclusive, a gestão da Prefeitura de Salvador e o endividamento internacional que Bruno Reis está fazendo com a nossa cidade. É preciso a gente entender que parte do recurso que ele está colocando na cidade de Salvador vem de financiamentos internacionais que vão endividar nossa cidade para os próximos 40 anos, do mesmo jeito que o avô do Netinho deixou ao sair. Câmara eleita, já preparou seu primeiro discurso na tribuna da Câmara? Rapaz, o primeiro discurso não, mas a festa, a gente vai fazer uma festa grande, eu quero todo mundo lá, né? O discurso, não tenho dúvida nenhuma, vai ser orientado pelo que virá e por nossa turma, né? Porque é como eu disse desde o início, eu sou essa caixa amplificadora do desejo da nossa população. E será um presente não só para o nosso querido mestre Curió, mas para toda a nossa velha guarda da capoeira, né? É verdade, meus queridos, meus meninos, né? Que a gente lutou tanto para vê-los numa situação melhor, com uma aposentadoria decente, né, Isco? A lei do patrimônio vivo que ainda não saiu do papel. O que custa ao Estado? O que custa ao Estado dar um soldo para esses senhores que dedicaram uma vida à arte da capoeira? O que custa garantir que eles tenham um final de vida digno? E aí a gente fica se perguntando, né, Isco? O que é que há com essa turma? O que é que há com essa turma que não quer dar ao nosso povo o que é devido? Então, acho que a gente ainda tem muitas lutas para fazer, né? E vamos fazer cada uma delas com muito amor, que é uma coisa que não pertence à política, mas que a gente vai trazer com muito respeito, né? Que é fundamental para que a gente possa avançar com a cultura do nosso povo e com muita dedicação e compromisso, né? É isso que a gente pode prometer às pessoas. Do resto, vocês podem ter certeza, não é promessa, vai ser obrigação nossa e é um compromisso que a gente tem para que a cidade possa respirar outros ares, né? Que a gente possa voltar a ouvir o som do birimbau em todos os lugares,
um batuque gostoso nos lugares que a gente vai, né? E que a gente possa ter uma cidade novamente vibrante. Salvador está chorando, Salvador está morrendo culturalmente, né? E isso todo mundo está vendo. Não adianta a propaganda da prefeitura dizer diferente. Massa, massa, Tâmara. Nós estamos chegando ao fim. Muita gente está comentando aqui, Tâmara. Que bacana. Deixa eu dar uma lidinha nos comentários. Kleber Luan, da Vila Laura. Ô, Kleber, vamos marcar. Fala aqui pra gente onde é seu empreendimento que eu vou lá te ver. Viu? Obrigada pelo voto, pelo carinho. Martins Arruda também, muito obrigada. Ludmila Teixeira, aquele abraço, querida. Meu querido Marquinhos Canário, um abraço. Milk. A nossa turma está toda aqui comentando. Precisamos restaurar os serviços públicos com concursos em cargos efetivos, sem dúvida. Hoje a prefeitura ela é toda terceirizada. Com certeza, Milk. É isso mesmo. Criação de cargos públicos por força de projeto de lei. Exatamente. Exatamente. Vamos à luta, minha gente. Obrigada a vocês que entraram para dividir esse tempo aqui conosco, não é isso? Pois é. Estamos chegando ao fim dessa live. Agradecer muito por ter aceito o meu convite. E agora eu deixo com você, para você fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a capoeira, agradecer a você, querido, né, que é um lutador, um insistente, um persistente, que foi assim um dos caras que primeiro lançou canal no YouTube, né, para garantir que a nossa arte seja divulgada em todos os lugares do mundo. Dizer que nós estamos juntos, meu irmão, estamos juntos, né? Agradecer a seu mestre, mestre Nau, que é uma pessoa que eu quero bem demais. A gente estava junto mais cedo, conversando, reafirmando o nosso compromisso, né? Não só com o Gangara, mas com a capoeira de Salvador. Dizer a vocês, gente, que domingo está pertinho. Se vocês ainda não têm candidata à Câmara, eu estou aqui, sou Tâmara Azevedo, sou do PSOL, meu número é 50500, né? E queremos muito que vocês cheguem mais para perto, passem no comitê, peguem material, conversa com a vizinha, com os amigos, né, com a família, indica o voto para que a gente possa alcançar essa cadeira na Câmara para representar a cultura da nossa terra, né, que está aí nesse momento tão difícil e que precisa respirar. Então, muito obrigada a isso, muito obrigada a cada um e a cada uma que acompanhou essa live, né, dizer que nós estamos juntos e juntas, e que domingo está chegando, com certeza, para a nossa vitória e nossa felicidade, porque nós vamos ter aí um mandato coletivo muito forte, né, e com muita referência na cidade. Obrigada. Massa, Tâmara, obrigado. Então, você que está nos assistindo, quero agradecer por ter estado conosco até esse momento, dizer para você que domingo é um dia importante para você, capoeirista. Independente de bandeira, independente de ideologia, está conosco aqui também mais uma guerreira da capoeira, mais uma capoeirista que está se predispondo a nos representar na Câmara de Vereadores. Então você que acredita na capoeira, você que quer continuar a emancipação da capoeira, o fortalecimento da continuação da nossa cultura, está aí a nossa querida Tâmara, capoeirista. O número dela é 50500. Então você que ainda não tem candidato, que ainda está em cima do muro, não sabe quem votar, você capoeirista, não se deixe vender pelo paredão no seu bairro, por uma festa, que hoje nós sabemos que já é antigo que isso acontece. Vamos votar em que nos representa. Se você é capoeirista, vote capoeirista. Se você, assim como outras entidades, vamos tentar trazer um dos nossos para que possa nos representar. Então, domingo é um dia importante. Eu, com esse trabalho de formiguinha,
Eu venho na perspectiva, na intenção e na motivação de mostrar para você que a capoeira ela também pode andar lado a lado com as políticas públicas. A capoeira pode crescer, só tende a crescer com políticas públicas. Então é necessário que você, capoeirista, se interesse por política. Deixe essa estigma de dizer assim, eu não gosto de política, não. Tudo que grande parte da nossa vida hoje está inserida na política. Nós vivemos através da política. E é a política que rege as nossas regras do nosso país. Se o país não tiver política, não é um país democrático. E nós vivemos, Tâmara, em um país democrático, onde a política que rege as leis do nosso Brasil. Então, você que está aí, muito obrigado por ter estado conosco até esse momento. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outros capoeiristas, para que outras pessoas possam acompanhar essa entrevista feita com a nossa capoeirista Tâmara e para que o trabalho do movimento popular possa crescer. Nós só vamos crescer se você nos ajudar. Você que está acompanhando essa live aqui no Instagram, siga a nossa página, deixe o seu comentário aí, clique ali no coraçãozinho, para que o Instagram possa entender que esse vídeo foi relevante. Você que vai assistir essa transmissão no YouTube, nos ajude, se inscreva na nossa página, assine aí o sino das notificações para que cada novo conteúdo produzido por nós, você seja notificado com exclusividade. Porque o papel do movimento popular é salvaguardar a roda de capoeira e a memória dos nossos ancestrais e os personagens relevantes para a nossa cultura. Então esse quadro aqui é para trazer para você, capoeirista, conhecimento através da política. Por isso que o nome do quadro é Capoeira Eleições 2024. Tâmara, mais uma vez, obrigado, querida. Boa sorte domingo. Obrigada, querido. Eu espero que não só você, mas que todos os capoeiristas que estão candidatos pela nossa cidade da Bahia possam ser eleitos para que a capoeira possa ter o nosso representante em cada câmara da cidade. E outra coisa, se eleita, você já tem uma live comigo para nós fazer a live de comemoração do sucesso pela candidatura. E se eleita, pode ter certeza que, se Deus quiser, o movimento popular vai estar lá na Câmara de Vereadores, ao vivo, no dia 1º de janeiro de 2025, a nossa futura candidata e eleita vereadora Tâmara Azevedo. Tâmara, querida, obrigado mais uma vez. Axé isso, querido, obrigada por tudo. Gente, é 50-500, viu? Não esquece não, o número é importante nesse momento, 50-500, vem com a gente. Obrigada, querido. Um abraço, boa sorte domingo, nós nos vemos lá. Obrigada, querido, boa noite. Boa noite, gente, obrigada por ter ficado até agora. Obrigada. Valeu, galera, eu fico por aqui e a gente se vê na nossa transmissão ao vivo, se Deus quiser. Até lá. Tchau, Tam. Tchau, até mais.